da parte de Jesus esteja com vocês nessa hora. Reze comigo, Santo Anjo do Senhor. Abra comigo a sua palavra. Pode se assentar, quem está aqui. Sua palavra lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 34. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34. Amém? Amém ou socorro? Amém? Dou-vos um mandamento novo, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Dou-vos um novo mandamento, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavras da nossa salvação. Confesso que eu fiquei um pouco relutante de ministrar as coisas que o Senhor falou comigo. Mas Deus é bom, né? Conforme os meninos iam desenrolando a ministração aqui, o Senhor foi confirmando cada vez mais. Eu espero de todo coração que eu consiga passar daquilo que o Senhor falou para mim, para vocês. Porque eu penso que não pode ficar só em mim, sabe? Eu preciso derramar para o outro. E isso precisa se estender para o outro, amém? Antes de eu entrar na palavra, eu quero trazer o contexto histórico desse evangelho. O evangelho de São João, ele foi escrito ali por volta do ano 60 depois de Cristo. E era um tempo de muita apostasia na igreja. Era um tempo em que as pessoas estavam um pouco desconectadas. E os escritos de João vieram para que as pessoas voltassem a reconhecer quem era Jesus. Para que as pessoas voltassem a enxergar então Jesus como Messias. Esse evangelho então teve esse público-alvo, a igreja. Porque a igreja, conforme foi passando, esperava-se então a vinda de Jesus, porque ele falou que retornaria. E não aconteceu. Então a igreja foi se esmurecendo. Mas o evangelho de João, ele veio para fazer com que aquelas pessoas que ali estavam, formando novas comunidades, se lembrassem que Jesus era o Messias. E nesse versículo que eu escolhi aqui para trazer para nós hoje, fica muito claro o que Jesus queria com a sua missão, com quem ele era, com a sua pessoa. Na tradição judaica, as crianças, de meninos de 5 e 6 anos, eles são levados com os rabinos e eles vão começar a estudar a Torá. A Torá para nós temos a Torá na nossa Bíblia, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco. E no judaísmo é o livro base de toda a história dos judeus, de todo o judaísmo é a Torá. E eles começam a estudar desde criança, desde os 5 anos. Eles ficam ali estudando dos 5 até os 10 anos, 12 no máximo. Após esse tempo, eles ou voltam para a casa dos seus pais e vão aprender o ofício da família, vão seguir o caminho ali daquela família, o comércio, enfim. Ou então, aqueles que se destacam, eles vão para a sinagoga e eles vão aprofundar um pouco mais na Torá. E eles viram os talmidim, que significa discípulo em judaico, discípulos, né? Perdão. Talmid é discípulo, talmidim, discípulos.
são aqueles meninos que se destacaram ali no estudo da Torá, que se destacaram ali no estudo do judaísmo, e eles começam a andar com um rabino. E esse rabino vai ensinar o que para ele? A hermenêutica, a interpretação das leis. Vai ensinar como viver a lei, como aplicá-la, como viver a religião. E a medida, né, a tradição judaica fala que a medida para saber se um talmidim de fato está seguindo o rabino, de fato está buscando aquele conhecimento, é olhar para suas túnicas e ver se a poeira da sandália dos rabinos estão nas suas túnicas. O que isso quer dizer? Que é um seguir tão de perto que a sujeira da poeira da sandália dos rabinos alcançam os discípulos. Por que eu estou falando disso tudo, né? Os rabinos tinham essa missão de fazer discípulos e ensinar para esses meninos, para esses jovens, a tradição judaica. Ensinar a doutrina, ensinar como funciona, né? O rabino seria para nós aqui como se fosse um padre, na mesma medida de hierarquia. Mas Jesus, ele vem e ele muda o que é ser discípulo. Ele coloca um novo aspecto, ele coloca um novo entendimento do que é ser discípulo. Para Jesus, o ser discípulo, ele muda a figura. Ser discípulo para Jesus não é aprender a Torá. Ser discípulo para Jesus não é saber a lei. Na Bíblia, lá em Levítico, eles vão chamar de Didaquê, tem um mandamento que diz assim: amar o próximo como a ti mesmo. Em Jesus, isso mudou. A medida do amor em Jesus não é o próximo como a ti mesmo. A medida do amor em Jesus, ama o próximo como eu te amo. É o que nós acabamos de ler. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso Jesus fala: eu dou um novo mandamento. Não é um mandamento antigo mais. O meu novo mandamento é que ameis uns aos outros como eu vos amo. E isso é o que faz de vocês discípulos. Isso é o que faz de vocês meus amigos, meus seguidores. Porque em Jesus, discípulo não é o que sabe a doutrina, é quem se parece com Ele. É quem se parece com Jesus. Enquanto eu meditava sobre isso, veio muito assim ao meu coração que há muitos cristãos, e aí nós podemos trazer para nós, que somos cristãos e não estamos sendo discípulos. Porque discípulo é parecer com o mestre. Ensinar doutrina cristã não faz discípulos. Ensinar doutrina não faz discípulos. Faz conhecedor, faz sabedor. Alcança em conhecimento. Discipulado é vida. Discipulado é a vida. E agora eu vou começar a pregar. Jesus mudou o padrão. Ele agora é a régua. Ele é a régua do amor. Como nós devemos amar? Como Ele amou. E como Jesus então amou? Se fosse para eu definir como Jesus amou, eu entendo que é entrega, que é tudo, que Ele abriu mão de tudo, que houve entrega. Essa é a minha definição que eu trago para vocês hoje. Como Jesus amou é entrega. E eu fiquei pensando, o que é entrega? Fiquei me perguntando, para trazer um exemplo que não fosse a cruz, trazesse um exemplo um pouco mais perto, para a gente entender. Os imperadores, quando eles, e aí eu me lembrei disso, né? Os imperadores, quando eles iam explorar novos territórios, né? E aí tem a história que Napoleão foi assim. Quando eles chegavam na beirada lá desse novo território, desse novo lugar onde eles iam explorar, eles estacionavam as caravelas e jogavam fogo.
Porque não tinha escolha. Era dar certo ou era dar certo. Era ficar, conquistar o território, fazer o que tem que ser feito e acabou. Nós vamos construir novas caravelas. Não tinha escolha. Não tinha opção para voltar. Era chegar, queimou as caravelas, é aqui que nós vamos começar e fazer. Isso é entrega. É não ter medo. E aqui, né, na hora que eu cheguei, eu não estava aqui semana passada, né? E na hora que eu cheguei, eu vi tudo isso, eu falei, meu Deus, que bonito que ficou tudo isso, né? E eu falei com o Fred, o parceiro, falei assim, nossa, quanta vida tem aqui. Os meninos arrumados deram a vida. Isso aqui é vida, isso aqui é entrega. E que não pode ser só de alguns. A gente não pode ser fardo na vida do outro. A gente tem que ser alívio. A gente não pode ser fardo. Não pode pesar mais para o Márcio. Não pode pesar mais para mim. Não pode pesar mais para o Fred. Porque nós não fazemos para o outro. Nós fazemos para Jesus. E aí, você pode falar assim, ai Tereza, nossa, parece que eu escutei isso lá há uns 10 anos atrás, quando eu falei que eu faço as coisas para Jesus. Não é? Não faço pelo outro, eu faço para Jesus. Mas parece que essa não é uma realidade introjetada dentro de nós. E aí eu vou um pouco mais longe. Alguns de vocês sabem, mas se não, eu trabalho hoje numa área muito diferente daquilo que é a minha formação. Então eu tenho que consumir muito conteúdo meio que aleatório, assim, que não tem nada a ver comigo por conta do meu trabalho. Em um desses conteúdos aí que eu estava consumindo, eu vi um vídeo de um... Eu não vou falar porque ninguém pagou para nós, né? Para dar essa propaganda. Então é isso. Um portal de humor. E aí tinha aquilo caiu para mim, eu falei, deixa eu ver isso aqui. E esse portal de humor tinha um vídeo que mostrava assim, uma família sentada na mesa, e eles comendo e tal. Aí esse take, corta. A hora que corta, aí o pai faz alguns xingamentos e fala, cadê pi da manteiga? Cadê não sei o que, tal. Esse menino não está pronto para poder ir para a escola. Aí a mãe desnorteada, uma criança correndo, sabe assim... E aí um xinga e o briga e não sei o que e tal. Aí faz um corte. O homem começa a falar algumas coisas para aquela mulher começa a falar algumas coisas para aquele homem. Aí eles começam a falar sobre o casamento deles, eles começam a bater boca. Corta. Aí termina assim, eles falando de adultério, falando que não gosta de você tanto assim, a menina chora, porque, sabe assim, caótico. Aí eu vi aquilo, eu falei assim, gente, já assim, né, eu já presenciei umas cenas assim, não desse jeito, mas já aconteceu de ver isso em alguns lugares, na minha casa. Já aconteceu com os meus familiares. Aí eu não vou dar nome, né? Se tiver alguém assistindo, beijo pra você. Mas tô brincando só pra descontrair, porque de fato é algo pesado. E eu fui ler os comentários. E os comentários tá assim, parece o almoço de domingo na minha casa. Isso aí é sexta-feira à noite lá. E todos os comentários, as pessoas falando, isso é normal. Só faltou chegar tipo assim, como se fosse o amante, sabe? E as pessoas narrando ali, tirando graça daquilo, tirando onda daquele negócio, se identificando. Aquilo me bateu assim, ó, pegou assim. Mas eu chorei igual criança. Eu falei assim, que é isso? Que é isso? Tá muito errado. Tá muito errado. Não é para ser assim. Não é para ser assim. As nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos, essa comunidade, esse grupo, missão, não sei, né? Aleluia. Nós aqui
não é para ser assim. Não é para se viver assim. No meu primeiro ano de casamento, meu marido não está aqui, talvez me assistindo. Um beijo. Ele é um cara, assim, ele é sensacional. Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar. Ele é sensacional. E a gente, assim, tem umas visões de mundo muito diferentes. Muito diferente. E eu lembro que no primeiro ano de casamento, não brinca comigo, Erickson, foi um ano muito difícil. Mas pensa num ano difícil. Só Jesus sabe o que eu e aquele homem vivemos. Só Deus sabe. Ninguém mais. Só eu e ele sabe. E uma das coisas que eu quero falar aqui é sobre isso. Ele é um cara extremamente exigente. Extremamente exigente. E quando ele vinha com as exigências dele sobre mim, eu bonitona, né? Quem ele pensa que é para falar isso assim comigo? Quem ele pensa que é para exigir isso de mim? Quem ele pensa que é? E como eu também sou uma pessoa exigente, não tanto quanto ele, mas sou também. Era a mesma coisa. Quando eu jogava as minhas exigências, as minhas demandas sobre ele, como a gente ainda não sabia ainda o nosso jeito. E aí, era tenso. Era tenso. Mas graças a Deus eu sou muito calma, né? Então era assim, ele ia lá no fogão e eu vou lhe dar uma volta. Mas era muito difícil, porque a gente não se entendia. A verdade é essa, a gente não se entendia. E aí teve um dia que a gente pegou e sentou e falou assim: o negócio é o seguinte, o que você quer de mim? O que você quer? Como você quer que eu seja? Como você quer que eu me comporte? Faz uma lista, escreve para mim. E eu vou escrever para você também. E nós escrevemos. Aí eu li, falei: meu Deus, eu não vou dar conta. Não era tanto, tá? Mas tinha bastante coisa. E eu também fiz uma listona. Mas eu vi que aquele homem queria que eu fosse melhor. Que ele queria o meu melhor. Que ele via coisas em mim que eu não estava vendo. Que ele sabia coisas a meu respeito que eu não sabia. E a mesma coisa eu sobre ele. E a mesma coisa eu sobre ele. E eu lembro um dia que eu falei assim: você quer que eu seja perfeita? Você quer que o nosso casamento seja perfeito? Aí ele falou: eu quero. Eu quero sim. E eu lembro que eu me deu muita raiva, que eu falei assim: não existe gente perfeita, não existe perfeição, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Mas aí eu fui lembrar e lembrei de Jesus, assim. Eu lembro que eu me recordei de Jesus. Foi assim: o Senhor nos chamou a ser perfeitos. Isso não quer dizer que nós não vamos cair, que não vai ser diferente, que não vai ser errado, sabe? Que não vai ser luta. Mas o Senhor nos chamou a ser perfeitos. E esse vídeo que eu assisti era uma propaganda da família Margarina. Sabe aquela família Margarina? Nós temos aqui um monte de família Margarina aqui, ó. Casalzinho, filhinho, tal. Todo mundo lindo. E atrás era assim, né? E eu falava pra ele, eu não quero ser família Margarina. Ficava bravo. Eu não quero ser família Margarina. Mas aí quando ele ficou falando isso, Deus foi quebrantando o meu coração. Falei assim: eu vou ser perfeita para esse homem. Eu vou ser perfeita. Eu tô no caminho, assim, eu juro por Deus. Mas a gente melhorou tanto, que eu olho para trás, eu falo assim: meu Deus, teve dias de eu falar assim: eu vou embora. Não vai rolar. Eu devia estar doida quando eu falei que eu ia casar. É sério. Por que eu estou falando tudo isso? Como o Senhor nos ama, entrega total, é perfeição. É assim que nós somos chamados a uns aos outros. É assim que nós somos chamados aqui, nesse lugar. É assim que nós seremos discípulos.
Esse lugar irá se encher quando de fato nós formos discípulos, os perfeitos. E começa com o nosso lar. Por isso que eu fiquei temerosa de vir falar isso aqui. Porque eu conheço quase todo mundo aqui. De algum outro aí que eu não conheço um pouco mais. Mas nós nos conhecemos. E aí eu vou um pouco mais longe. Nós sabemos muito pouco uns dos outros. Nós conhecemos poucas coisas uns dos outros, porque nós somos cheios de milindres. Já viu gente melindrosa? Eu tenho pavor. Às vezes eu sou, mas eu tenho pavor de gente melindrosa. Sabe o que é gente melindrosa? Sabe aquela pessoa assim, se você falar um negócio um pouquinho a mais, ela já espana. Ela não tem uma inteligência para alcançar, sabe? E não é maldade, é porque às vezes não alcança. Nos falta maturidade. Nos falta maturidade para viver a vida que Jesus nos chama. E aí eu venho falar, e aí você pode fazer interesse, você deve estar enlouquecendo. Você veio falar de perfeição. Sim, eu vim falar de perfeição. Eu vim falar de perfeição, de santidade. Isso é para poucos. Isso é para poucos, é para quem tem coragem de viver o discipulado de Jesus, de ser inteiro de Deus, de fazer sentido. Mas isso, gente, tem que começar na nossa casa. Tem que começar no nosso lar. Tem que começar no meu casamento. Eu preciso ser perfeita para o Erickson. Isso quer dizer que eu não vou errar, gente? Não, não é isso. Vocês estão entendendo que não é isso? Manda aí no chat. Eu entendi, Tereza. Fala aqui comigo. Vocês entendem que não tem a ver, não é com questões de erros, porque nós somos passíveis de erros. Não tem a ver com isso, mas tem a ver em querer ser o melhor para o outro, explorar o melhor do outro. Aconteceu um dia de uma criança dormir na minha casa. E aí eu tenho o hábito, hoje em dia é um pouco diferente, mas naquela época, e ainda é assim, eu tenho o hábito de colocar comida no prato do Erickson. Seja café, almoço, ó, vai ligando. Mas é verdade. Ela chegou em mim e falou assim: por que você faz isso? Eu falei: porque eu gosto dele. É isso, porque eu gosto dele. Ela: nossa, eu nunca vi isso com os meus pais. E eu fiquei pensando, aquilo me doeu, porque o que eu faço não é bonito, não tem a ver com ser bonito. Não tem a ver com ser bonito. Porque você pode fazer outras coisas, lavar uma louça, entendeu? Levar para passear, não sei. Fazer um bolo que gosta, uma sobremesa, não sei, trazer uma flor. Não tem a ver com isso, tem a ver com gestos. Isso edifica um lar. Isso edifica a comunidade. Nós aqui não podemos passar despercebidos uns aos outros. Os que estão chegando agora, os mais antigos, a gente precisa ter zelo com essas pessoas. Nós precisamos ter zelo uns com os outros, não ser diferente, para que não pese do outro, para que quando eu fizer alguma coisa aqui dentro dessa casa, é só eu que faço, é só eu que limpo. É só eu. Você não faz para você, não faz para o outro, é para o Senhor. Dentro da minha casa é assim. Com os filhos, com os amigos, no casamento, no trabalho, é para Jesus, é olhando para Jesus. As nossas famílias têm sido açoitadas, arrancadas. Assim, tem acontecido tanta coisa que eu falo. Na hora que eu fui vendo aquilo, eu falei assim: não pode ser normal discussões cotidianas. Não pode ser normal não existir amor no seio de um lar. Não pode ser normal uma criança crescer entendendo, sabe, meus pais só brigam mesmo. Eles só discutem mesmo. Eu não tenho filhos, mas eu acho que quase todos aqui têm. Não dá. Porque nós viemos de lares talvez assim, que tinham essas coisas lá. E como isso nos marcaram? Isso não marcou vocês? Me marcou. E aos poucos eu fui entendendo algumas coisas. Mas hoje eu tenho 33 anos. Hoje é que eu entendo isso. Mas até eu chegar aqui, aconteceu muita coisa. Eu sofri muito.
Como eu sei que muitos de vocês sofreram muito pelos traumas que vieram. Não dá para a gente perpetuar esse tipo de comportamento. E não dá para ser perpetuado na nossa comunidade. Não dá. Não dá para a régua não ser Jesus. Não dá para a régua, para a medida, para a meta, para aquele que é o amor e que ele falou é como ele, que é a entrega inteira. Não dá para não ser assim. Por isso é perfeição. Não por nós, mas por quem nós olhamos, para quem nós olhamos, com um alvo nele. E aí, o nosso espírito é espírito. Parece bobo, mas o nosso espírito é espírito. Quem que precisa do Espírito Santo? É a carne. O nosso espírito é espírito, ele vem de Deus. Quem precisa do Espírito, quem precisa do toque de Deus para ter uma mentalidade transformada, um comportamento novo, uma vida nova, é a nossa carne, é o nosso jeito de pensar, de comportar, de agir, a nossa postura. A nossa postura. Então nós vamos virar um bando de exigente, mimado. Dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro do casamento, dentro do trabalho. Pelo amor de Deus, nós somos adultos. Nós precisamos crescer. Crescer em fé, crescer no Senhor, crescer para alcançar as promessas. Não dá para ter milindre. Dentro do Chagas não dá para ser melindroso. Não dá. No nosso casamento não dá para ter milindre. Eu não desejo isso para você. No seu relacionamento eu não desejo isso para você. Tem que existir liberdade para diálogo, para alcance, para conversa, para olhar para lugares e falar: é para lá que nós vamos. Para que pessoas olhem para vocês e admirem. Vocês estão aqui, eu admiro. Tem pessoas aqui que eu não conheço, mas os meninos eu admiro muito eles. Muito, sem exceção, sem exceção. Eu olho para eles, eu falo, brinco com eles, eu falo assim: nossa, lá os meninos, eu olho aquilo ali, eu quero parecer um pouco ali. Eu olho ali, eu quero parecer um pouco aqui. Isso não é para poucos, sabe? Não é para poucos. É desse lugar que eu estou falando. Tereza, mas eu não quero ser referência. Eu sinto muito te falar. Eu sinto de verdade. O cristianismo elege referências, porque o cristianismo elege discípulos. Para eu falar que eu sou cristão, que de verdade e sigo o discipulado de Jesus, eu tenho que me parecer com ele. Quando nós não estamos sendo referência, é porque eu não estou parecido. E se as minhas referências são outras, olhe para quem tem se espelhado para você. Olhe para quem tem se espelhado em você. O nosso chamado é parecer com Jesus, ser igual a Ele. Ele não falou: amai-vos uns aos outros, parecido mais ou menos parecido mais ou menos, talvez semelhante, não. É como. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, né? Sei lá, eu quero andar de bicicleta. Qual que é a pergunta que você faz? Como? Eu quero chegar em tal lugar. Qual que é a pergunta que se faz? Como eu vou fazer isso? O como, Jesus nos deu o como. É como eu vos amei. Se nós não conhecermos esse amor, se nós não entendermos a profundidade do amor de Jesus, de quem Ele é, os seus propósitos, o ministério dEle em nós e através de nós, nós não seremos discípulos, porque nós não saberemos como amar. Nós precisamos conhecer mais de Jesus. Mais e mais profundo, e mais profundo, e mais e mais e mais e mais e mais e mais. O nosso espírito está unido a Ele, mas a nossa carne é quem nos limita. Mas a palavra de Deus nos diz que nem a carne é capaz de medir ou colocar como empecilho para que o espírito se unifique. É preciso submeter. Obediência, submissão,
cair, quebrar, até então o Senhor viver em mim e eu ser um com Ele, e vocês não olharem para mim com cara de admiração que eu faço essas coisas para o meu esposo, porque não é para ele, é para Jesus. Porque o Senhor está quebrantando mentalidade. Eu sei, eu não era assim. É uma mentalidade quebrantada, é um querer quebrantado, de olhar para lugares que não tem os outros olhando. Não importa, eu não importo com o que as pessoas dizem, e que você, em nome de Jesus, não se importe, mas olhe para onde Jesus quer que você olhe. Mire lugares altos, lugares de perfeição junto com o Senhor, em todas as áreas da sua vida. Não dá. Sabe que não dá? Tem umas coisas que não dá mais. Eu não sei há quanto tempo vocês caminham com o Senhor, mas eu já cheguei em algumas conclusões com os poucos anos que eu tenho com o Senhor. Tem coisas que não dá mais. Ser da carne não dá mais. É preciso ser espiritual. Não tem jeito. Nós não vamos chegar em lugares, nós não vamos alcançar lugares se nós não formos espirituais. E tem um preço. Eu quero achar a palavra, mas eu perdi. Achei. Logo depois, aqui no Evangelho seguintes, tem os Atos dos Apóstolos. E aí João encontra, um pouquinho mais para frente, João encontra um homem paralítico na beirada do Sinédrio. E esse homem pede esmola para João. Ele pede dinheiro para João. Mas estava João e Pedro. Pedro virou para ele, olhou nos seus olhos e disse assim: olha para nós. Estava Pedro e João, e ele falou para ele: olha nos meus olhos, olha para nós. Ele olhou atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro nem prata eu possuo. O que eu tenho, porém, isso eu te dou em nome de Jesus. Anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. E o homem andou. Isso é amar como Jesus ama. Isso é amar como Jesus ama. Eles entregaram tudo. Quando nós de fato amarmos uns aos outros como Jesus ama, o nosso ministério então será frutífero. Esse lugar vai ser lotado. Nosso casamento vai ser perfeito. Os nossos filhos crescerão em graça, porque deu tudo, porque haverá cura. Aqueles que amam como Jesus ama, entrega, derrama, frutifica, cura. Esse lugar precisa de cura. Nós precisamos ser curados. Para que isso aconteça, é preciso vir em amor. É preciso vir em amor. Nós precisamos aprofundar no amor para dar tudo. Senão a gente não vai conseguir dar tudo. A gente não vai conseguir dar tudo. Nós só vamos dar conta de dar tudo se esse amor então nos entranhar primeiro. Nós estamos recebendo nessa hora um chamado de conversão. De conversão ao cristianismo, para ser discípulo. Jesus disse: ide
pelo mundo e fazei discípulos entre as nações. Como que eu faço discípulo? Ama uns aos outros. Tem uma fórmula. Tem uma fórmula. Mas, como eu falei antes, ensinar a doutrina não é o mesmo que fazer discípulo. É vida, é viver. É viver. E hoje o nosso chamado de conversão vai começar no lugar mais ordinário que tiver. Qual que é o primeiro lugar que você quer começar? O primeiro lugar que você quer começar? Eu começo hoje na minha casa. É o lugar ali que eu tô ali todo dia. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E nós vamos dar passos até chegar aqui. Até chegar aqui. Nosso ministério não vai ser frutuoso se o discipulado não for dentro dos lugares mais ordinários. Se não for nas premissas, sabe? Nas premissas, é isso a palavra. Nas premissas, nos primeiros lugares. E esse amor, aí agora eu já estou passada, né, da hora. 5 minutos só. Meus pais mudaram de estado. Eles estão morando agora lá em Rondônia. Se estiver assistindo, um beijo, mãe, pai e Sara. Eles estão lá em Rondônia. E isso pra mim é muito pesado. Porque eu nunca morei longe dos meus pais. O mais longe que eu morei foi eles em Patrocínio e eu aqui. E quando a gente foi pra lá, eu e o Erickson, a gente foi pra lá, foi levá-los. E nós ficamos lá 40 dias. Morando junto com eles, no meio da mudança, no meio do bololô. E aquela cidade acolheu a gente muito bem. Nós fomos à missa, no meio da missa, o padre, assim, antes do rito, ele saiu lá do altar, veio pegar na nossa mão, perguntar de onde a gente era. Aí no final da missa veio uma senhora, abraçou a gente, pegou o telefone, falou: qual que é a pastoral que você quer servir? Aí eu falei: não tô aqui não. Não, você vem pregar no nosso grupo? Eu falei: não, mas calma. Falou com a minha mãe: você vai vir não sei o quê. Então, as pessoas na rua sabem que a gente não era de lá. Então eles param, cumprimentam, perguntam onde você é. É uma cidade, quem conhece Patos, Patrocínio, é tipo ali. E eu me senti tão amada com aquilo. É desse tamanho isso, né? Me senti tão amada. E eu ia no mercado e as pessoas: oi, tudo bem? Você não é daqui, né? Nossa, seja bem-vindo à nossa cidade. Aí eu fui na feira. Nossa, não, esse sotaque não é daqui não. Você é de onde? Ah, tá. Todas as pessoas acolheram. Eu falei igual Uberlândia. igual os uberlandenses. Um amor. Nossa, que povo acolhedor. Igual. Eu fiquei pensando na minha cabeça, né? E aquilo chegava a hora que eu ficava até constrangida, que eu falava assim: meu Deus do céu, essas pessoas querem me assaltar talvez, né? Porque assim, assustador. Aí, beleza, né? Aí minha mãe entrou num grupo, o povo do grupo chamando a minha mãe e tal, e todo mundo aquela coisa. Eu falei assim: isso é amar as pessoas. Isso é acolher as pessoas de fato. Isso é ser acolhido. O padre ligou para minha mãe. Eu nunca vi isso na minha vida. As pessoas são amadas, sabe? Isso é amar. Com os meus pais lá, meu pai saía de manhã lá para poder ir trabalhar e eu ia levar ele. E meu pai é um idoso, ele tem 66 anos. E o bichinho agarrado. Eu ia levar ele sem reclamar. 4 horas da manhã, levantando. Ali, ó, em cima de um caminhão. Sem falar nada. Dia a dia. Isso é entrega. Pela minha mãe, pela minha irmã. Isso é entrega. Eu vim de lá. Quando eu fui despedir deles, eu lembro de cheirar
Eu vou guardar o cheiro. É difícil estar aqui. Minha vontade não era, sabe? É tenso. Enfim. Mas é uma entrega. Eu sei que eles têm um chamado lá, eu tenho aqui. Talvez eu vá para lá, não sei, talvez não sei como as coisas vão se dar. Mas é entrega. Pessoas que abriram mão de muitas coisas porque não, nós estamos vendo um caminho melhor. Isso é entrega. Dentro de casa, o lugar ali ordinário deles, sabe? E se a gente trouxer exemplos simples, eu sei que cada um de nós temos grandes entregas aqui. Principalmente os pais e as mães, né? Eu ainda não sou, mas eu vou ser. Pai e mãe tem uma entrega diária, né? São tantas renúncias, não é? Para os filhos. É nesse lugar. Sabe aquilo que a Mayara estava falando do Davi, né? Que deu o filho lá para que fosse operado para o bem. É nesse lugar, é esse nível de entrega que nós precisamos ter todo santo dia, com os de dentro e com os daqui. Esse é o chamado para nós enquanto comunidade, enquanto irmãos, nos nossos ministérios pessoais. É esse nível de entrega. É tudo. É tudo. Queimar as caravelas. Convido você agora a fechar os seus olhos, se você quiser.